Pessoal, boa tarde. Esse aqui é um filme que eu resolvi gravar porque a parte dos formatos de arquivo da aula prática, ela tem várias informações importantes, então eu achei mais legal da gente ter um vídeo que vocês tenham a possibilidade de voltar nele, assistir de novo e qualquer dúvida vocês podem voltar aqui nessa gravação. Hoje a gente vai estar falando então de formatos de arquivos que a gente vai estar usando durante o curso para fazer as nossas análises filogenéticas. E tem três tipos de formato, né? A gente tem formatos de sequências, que são formatos mais simples, que a gente vai estar vendo os mais comuns, são formatos de bioinformática. A gente vai ver formatos de matrizes, que pertencem aos programas de análise, geralmente. E a gente vai ver algum detalhe sobre os formatos de árvore, que tem a ver com o conteúdo de árvores dessa semana, que é o que a gente viu na parte teórica. Então, o primeiro tipo de formato que a gente vai ver são os formatos de sequência. E tem dois tipos de formatos mais comuns, um é bem simples, que é o fácil, e o formato do GenBank, que é um formato de banco de dados um pouquinho mais elaborado. E existem outros formatos, mas praticamente a gente só usa esses dois mesmo. Vocês vão ver que dificilmente a gente vai trabalhar com alguma outra coisa. E a ideia agora desses formatos de sequências, a gente não está falando aqui de sequências alinhadas. Então a gente está falando de sequências simples e que estão no GenBank ou que a gente vai baixar de algum lugar ou obter diretamente de um programa do sequenciador ou do equipamento, né? Vocês veem que aqui embaixo o equipamento geralmente produz um cromatograma, às vezes a gente edita isso ou não, e aí o programa geralmente exporta, depois que a gente trabalhou um pouquinho com esse cromatograma, a nossa sequência no formato de um FASTA. Então, o principal uso disso daqui é o intercâmbio de sequências, é atravessar entre programas, você baixar, você mandar para alguém. É uma maneira de, né, alguém me pede, eu queria você ter uma sequência de tal coisa, pode fazer no laboratório para um artigo? Posso, eu vou, faço a sequência, mando um FASTA com a sequência para a pessoa, né? Bom, o formato mais simples desses é o formato FASTA. O formato FASTA, ele tem dois elementos, ele é um formato bastante simples. E o primeiro elemento é uma linha de definição. E essa linha de definição, ela contém o nome, geralmente, pode ser o acesso, o nome da espécie, o nome do gene. Você pode colocar o que você quiser nessa linha. E, inclusive, você percebe que ela pode ter espaços. Então, o programa não é muito... Esse é um formato bastante livre. Tudo que tiver depois desse sinal de maior que inicia a linha de definição, ele vai ler como sendo uma definição solta, assim, de formato livre do que você vê em seguida. E depois dessa linha de definição, a gente vai ter, então, a sequência. E a sequência, vocês veem que nesse caso elas estão alinhadinhas, estão iguaizinhas, mas poderiam ter tamanhos diferentes, porque o formato FASTA não é necessariamente um formato para sequências alinhadas, mas você também pode passar sequências alinhadas dentro dele com os gapzinhos. Bom, além do FASTA, o outro formato que é bastante importante é o formato do GenBank. Vocês verem que é uma espécie de um relatório, assim, parece um texto corrido que tem várias coisas, né? E ele também tem dois elementos. Ele tem, no lugar da linha de definição, ele tem todos esses metadados, que são essa parte de cima. E no final de tudo, olha, ele mostra a sequência que você está lidando. Você repare ainda que a sequência, nesse caso, ela vem de uma forma até meio inconveniente, porque ela vem de 10 em 10, ela tem esses espaços, ela tem um enter aqui no final de cada linha, ela tem esses números que estão mostrando aqui, que é de 60 em 60, ó, do lado esquerdo. Então tudo isso aí é até chato, você copiar e colar isso aí, você vai ter que voltar, deletando todas as linhas, deletando todos os espaços e tal, não é muito conveniente para a gente baixar não. E aí, nos metadados, vai ter várias coisas importantes. A mais importante é o número do acesso, que é o que identifica unicamente a sua sequência no GenBank. A espécie vem em seguida, e você vê que tem um bloco que, além da espécie, tem também tipo as linhagens que ela pertence. Por quê? Porque o GenBank ele tem um banco de dados taxonômico também. Então,
você consegue navegar dentro do gênero, das tribos, das famílias, e ele te mostra isso daí. Depois do organismo, geralmente vem esse bloco que é a parte bibliográfica, que é onde foi publicada essa sequência, qual a revista, quais os autores, quem é o autor da sequência, qual foi a data que ela foi produzida. Finalmente, olha, vem essas anotações aqui embaixo, que é uma das partes mais úteis. Por quê? Porque aqui você pode dividir. Então, por exemplo, no caso de um ITS, que junta ITS1, 5.8S, ITS2, você poderia ter anotado, ó, da 1 até o 20, 100 e pouco é o ITS1, do 100 e pouco até o 200 e pouco é o 5.8S. Essa sequência aqui eu submeti sem anotar, mas ela poderia estar anotada. E tem também, olha, vários qualificadores que estão marcados aí como essas barrinhas. Tá vendo? Aquele organismo, tipo da molécula e tal. Vocês vão ver na aula prática que o BioPython ele tem uma interface que você consegue ler essas sequências do GenBank e acessar rapidamente todos esses conteúdos com palavras-chave. Você fala assim, eu quero a espécie, ele já te devolve. Eu quero a sequência, ele já te dá a sequência bonitinho sem os espaços. Então vai ser bem útil a gente entender como é que esses records, formato GenBank são estruturados, porque a gente vai trabalhar com eles depois lá no BioPython. Bom, o outro tipo de formato que a gente vai ver é o formato das matrizes, e esses são formatos interessantes porque eles têm a ver com os programas, né? Então são formatos que foram estabelecidos, né? O Nexus, que serve para vários programas, a gente vai ver, tem formatos para o File, para o PNT, que eu não vou nem mostrar aqui para vocês, mas que são um pouquinho diferentes do Nexus e tal. E a ideia agora, ó, a maioria dos formatos de matrizes são quadrados, então você vai ter que alinhar as suas sequências e elas vão ficar todas com o mesmo comprimento, alinhadas por causa de gaps ou indels, e é aí que a gente vai montar esse formato aqui. O formato Nexus é o mais importante, porque a gente vai usar ele durante o curso com pelo menos 3 programas, que é o Pulp, o MrBase e o Beast, que são capazes de ler esse formato. E a ideia do formato Nexus é que ele não é feito apenas para matrizes. Ele pode conter blocos e os blocos podem ter diferentes coisas. Então você pode passar pelo formato Nexus matrizes de dados, você pode passar árvores, você pode passar um bloco de comandos, que ou seja, algo que o Pulp vai executar, então você dá uma sequência de comandos para ele ler. Você pode dar distâncias e mandar o programa calcular alguma coisa com as distâncias, em vez de dar dados de DNA. E você pode ainda definir, o Pulp mesmo permite você fazer blocos com conjuntos. Você dá um conjunto de terminais, ou você dá um conjunto de caracteres. Falar assim, olha, do 1 ao 120 é ITS. Do 121 ao 300 e não sei quanto é um 5.8S. Você pode dizer para ele quais partes do seu conjunto de dados, por exemplo, correspondem a que genes, para depois fazer alguma análise separada. Então tem várias coisas que você pode fazer com esse formato. A ideia do formato Nexus é que sempre no início tem essa palavra Nexus com essa cerquinha, tá? Senão, essa é a única coisa que é muito fixa nele, é isso. E depois, ele tem uma sintaxe. A sintaxe do Nexus é muito importante porque o programa tem uma maneira de ler isso e se você errar na sintaxe, ele não consegue ler. Então, a ideia do Nexus é que cada bloco começa com o comando begin e termina com o comando end. E os comandos, eles têm uma sintaxe bem fixa, que é o seguinte, você dá o comando e depois você tem opções separadas por espaços. No caso de você ter alguma opção que requer que você defina algum valor, ele vai ter igual e o valor que você vai dar ali, que é onde eu marquei como xxxx. No final do comando, sempre você vai ter um ponto e vírgula. Então, o Pulp ele vai esperar sempre as coisas nessa ordem. Vocês vão ver no exemplo que eu vou dar as coisas organizadinhas, em linhas e tal, mas se quiser você podia estar tudo numa linha só. Porque o programa sabe que ele vai interpretar assim, olha, primeira palavra que ele encontra é um comando, as seguintes são opções, e depois que ele encontrar um ponto e vírgula, ele vai procurar mais um espaço, e o que tiver depois do espaço ele já está esperando outro comando, tá?
gente vai ver até, a gente pode até fazer uns experimentos assim na aula prática para vocês entenderem como é que isso funciona. Bom, um exemplo facilita vocês entenderem. Olha, o arquivo Nexus iniciado com a palavra, né, Nexus, com a cerquinha, e um bloco, que é o bloco de dados, tá? E aí, olha, marcados de azul estão os comandos. E marcados de amarelo estão as opções de cada comando. Na verdade, aquele data ali também deveria estar marcado de amarelo. Ó. Data é uma opção que ele usa do comando begin para saber que isso é um bloco de dados. Bom, vamos dar uma olhada agora. Opa, eu voltei aqui. No que tem dentro desse bloco de dados, né? Olha, tem um comando inicial, que é esse comando dimensions, que ele vai definir duas opções. Olha, número de caracteres, nchar, é igual a 6. Número de taxons, igual a 5. Concluí o comando com um ponto e vírgula. Então, eu dei para ele o tamanho da matriz em termos de caracteres e taxons. Segundo comando, format. Dou para ele, olha, data type igual a DNA. Aí o Palp já sabe interpretar. Ah, se isso é DNA, então só são permitidos A, C, G e T, e ele ainda herda toda aquela tabelinha e o PAC, que um R é igual a um C ou um T. Então ele tem uma tabela de ambiguidades que ele já sabe trabalhar com DNA. Olha a segunda opção, missing igual a interrogação. Então eu já estou falando, olha, dados faltantes vão ser interrogações. E gap igual a um tracinho. Então a gente já sabe que vai ter gaps na sequência, os gaps vão estar marcados como tracinho. Outro erro que eu cometi aqui, olha, repare que gap também deveria estar marcado de amarelo, né? Porque também é uma opção. Olha, o terceiro comando que aparece dentro desse bloco é o comando matrix. E repare que ele é um comando igual aos outros. Só que eu botei, por questão didática, o ponto e vírgula dele está lá embaixo depois do epsilon. Mas no comando matrix, o que o programa espera é o seguinte. Ele quer a palavra matrix e depois da palavra matrix, ele vai ter nomes de terminais e as sequências alternadas, né? Então, por exemplo, alfa, daí a sequência, beta, depois a sequência. E entre essas partes, ele espera que você pode ter ou um espaço, ou um tab, ou um comando de linha nova. Então, eu coloquei dessa maneira para vocês enxergarem a matriz de maneira didática, mas se quisesse podia estar tudo numa linha só, poderia ser assim. Matrix, um espaço, alfa, outro espaço, a sequência, outro espaço, beta, outro espaço, a sequência, e assim por diante, e no final da linha lá embaixo, o ponto e vírgula. Reparem que por último, ó, eu tenho ali o comando end, que ele vai então encerrar aquele bloco que começou lá no begin data. Repare ainda, olha, que a matriz é quadrada, como eu disse para vocês. Bom, o terceiro tipo de formatos que nós vamos ver agora são os formatos das árvores. E ele é interessante porque é uma coisa que a gente viu da aula de hoje, da parte teórica da disciplina. E a ideia agora é como é que a gente pode, num formato de arquivo, a gente está representando as árvores. Eu coloquei aqui uma árvore muito simples, né, que é essa A irmão de B, C irmão de D, as duas coisas irmãs e finalmente todo mundo irmão de E. E aí existe um formato, olha, que a gente chama de formato Newick, né? E reparem que essas relações da árvore podem ser representadas como conjuntos dentro de conjuntos. Então olha lá, olha, A, B, A irmão de B. C, D, C irmão de D. Aí esses dois conjuntos que eu fechei com os parênteses vão ser irmãos um do outro com uma vírgula também. Então representei isso. Finalmente, coloco uma vírgula em volta dos 4 táxons e vírgula E para mostrar que E é irmão do restante. Então a ideia aqui, olha, é que toda árvore filogenética pode ser expressa com essa notação. Até mesmo, gente, as politomias, tá? Olha, se eu tivesse uma politomia, em vez de eu colocar, por exemplo, A,B, eu poderia assim, A,B,C, e fechava as três coisas com parêntese, eu teria uma politomia representada.
Reparem que esse formato ele é estendido, ele vai ser estendido na maioria dos programas de filogenia para guardar outras coisas. Então, por exemplo, coloquei aqui, olha, comprimentos de ramo. Então, agora isso aqui é uma árvore aditiva, né? Que eu coloquei a quantidade de mudança que ocorreu em cada ramo. Como é que a gente faz para representar isso no formato Newick? A gente coloca, olha, o comprimento associado com cada coisa. Então, olha, A, ele tem um comprimento 1, naquele ramo sozinho que leva ele. B tem o número 2, que é o ramo sozinho que leva ele. Aí reparem que o conjunto de A e B, eu vou ali 2 pontos, 3. Então, o ramo que leva esse conjunto A e B tem 3. C tem 2, D tem 1. O ramo que leva a C e D tem 2. O ramo que leva aos 4 táxons está marcado lá no final, ó, igual, com 4. Vírgula, e finalmente o ramo que leva a E tem 5. Então eu consegui representar isso. Os programas de filogenia tem uns que dão várias informações além disso. Esse aqui só colocou o comprimento de ramo. Mas você poderia colocar probabilidades, você poderia colocar idades. E o MrBase e o Beast, que produzem muitos dados na saída, eles exportam formatos Newick assim, muito sofisticados, que tem um monte de informações. E o programa que a gente vai usar para desenhar, que é o Figtree, sabe ler isso também. E colocar as coisas todas em perspectiva para a gente plotar nas árvores. Então, eu falei, esse aqui é comprimento de ramo, eu devia ter falado antes, né? Feito essa animação antes no slide, eu acabei pulando aqui. No Nexus, isso vai então agora, olha, o nosso formato Newick vai ser incorporado dentro de um bloco, né? Então eu tinha o bloco da matriz, que é aquele bloco que a gente viu no slide anterior quando eu estava falando de matrizes. E agora, olha, eu passei a ter um bloco de árvores. Então, vamos dizer assim, eu estou dando para o programa ler na memória, quando eu mandar executar isso daqui, ele vai ler a matriz e depois ele já vai ler uma árvore relacionada àqueles terminais da matriz, tá? Já vai ficar na memória do programa. E a ideia agora, olha, é a mesma, olha, eu tenho um comando begin, e agora, em vez de ser data, o bloco é o bloco trees, então begin trees. E aí lembra daquela ideia de que tinha comandos e opções? Então, o comando agora para a árvore, ó, é esse comando tree. E a opção, no caso aqui eu botei 1, é o nome da árvore. Eu poderia chamar de várias coisas, eu poderia chamar de chuchu, de banana, de 1, de 150, mas toda árvore no comando Nexus, ele vai ter um nome que eu vou atribuir a ele, como se fosse uma variável. E logo em seguida, olha, vai vir o comando Newick, né, no formato Newick, igualzinho que a gente viu ali no slide anterior, dentro então desse comando tree, dentro desse bloco de trees. Repare que no final lá de tudo tem o ponto e vírgula, para ele dizer que terminou essa árvore e terminou esse comando tree. Eu posso, no Palp, em outros programas, ter várias linhas de árvore. Então eu posso dar tree 1 da árvore, tree 2, depois tree 3, várias linhas. Vocês vão ver que tem programas, no final do MrBase, ele exporta assim, 10 mil árvores. Então você vai ter um bloco desse com 10 mil árvores, entendeu? É uma coisa muito grande, toda seguindo esse formato. Antes de terminar isso daqui, essa aula, eu queria fazer um comentário. Vocês devem ter observado que tanto no Nexus, quanto no FASTA, quanto no formato do GenBank, todos os formatos de arquivo de filogenia e tal, são arquivos de texto. Então, eles não são como aqueles arquivos do Word, que você não consegue abrir e ver o que tem lá dentro, o programa que tem que abrir. Não. Eles podem ser abertos em qualquer editor de texto, que eu passei até para vocês. Falei, olha, para o Windows, baixem o Notepad++, que é um programa bem eficiente para trabalhar com blocos de texto. Então, eles são todos arquivos que você pode abrir e inspecionar o que tem dentro e entender os comandos e as informações que estão ali. Por outro lado, como eles são arquivos de texto, o que é muito importante para vocês não terem problema é seguir a sintaxe. O que é a sintaxe? É esse tipo de coisa. Olha, tem que vir um comando, depois tem que ter um espaço,
O comando tem que ser terminado com ponto e vírgula. Se vocês não seguem a sintaxe, vocês vão ter problemas e o programa vai dar erro. O Pulp ele é muito bom porque ele geralmente explica bastante os erros que ele encontra no meio do caminho, tá? Então a gente vai, vocês vão ver que usando o Pulp, vocês geralmente vão ter uma resposta assim, e quase sempre que a gente vai usar um programa, ele dá algum erro e você é obrigado a voltar lá e descobrir o que você fez errado no momento de construir o seu arquivo. Bom, gente, os formatos de árvore era isso, eu vou terminando por aqui essa gravação e aí a gente se vê na aula prática que vai ser dada de maneira remota mesmo, né? Então, boa tarde para vocês, até logo.